Como não deixar a produção de uma cozinha de delivery parar por falta de insumos, usando técnicas simples e fáceis de aplicar. Olá, como vai? Meu nome é Gilson, eu sou engenheiro de produção e consultor de empresas. E sabe uma coisa que é bastante comum em cozinhas de lanchonetes ou restaurantes, principalmente daquelas que ainda estão começando, que ainda estão pequenas, é a produção parar porque acabou algum insumo. Então, por exemplo, parou a produção porque acabou a alface, acabou o tomate, acabou o molho, acabou as carnes pré-prontas, aí tem que ir lá no estoque buscar para montar de novo. Produção parar. É claro que isso não serve apenas para cozinhas de delivery. Eu botei delivery porque o delivery, diferente do restaurante com um salão de atendimento, no delivery a prioridade da cozinha é a produtividade. Então não tem como a gente conseguir contornar um atraso ou outro. Quando a gente tem um restaurante que tem um salão, a gente ainda consegue ir lá, aí oferece uma água grátis, alguma coisa assim, porque o cliente está lá, ele está direto em contato com a gente. No delivery, não. Então, no delivery, 5 minutos, 10 minutos de atraso faz toda a diferença. Esse, inclusive, é um problema que acontecia comigo quando eu tinha um bar/restaurante lá em 2012. Isso antes de eu começar a estudar negócio, a estudar processo. O que aconteceu nessa situação? A gente estava lá, no meio do dia a dia, o pau torando. Isso era coisa de 11 horas da noite, meia-noite, alguma coisa assim. Então, simplesmente, o salão estava cheio, a banda estava tocando e acabou a carne. Acabou a carne da cozinha. E agora? Agora manda alguém ir comprar lá no 24 horas. Aí só aqui já tem vários problemas. Como era de noite, então não tinha como ir no mercado, onde é mais barato, onde muitas vezes a qualidade é melhor, para comprar porque estava de noite. Então vai ter que ir lá no supermercado 24 horas, que esses 24 horas são os mais caros, exatamente porque são 24 horas. Então, o nosso insumo saiu mais caro, a gente atrasou o atendimento, parou toda a produção. Eu lembro, inclusive, que eu ficava muito aflito, muito ansioso, porque os pedidos iam chegando lá na cozinha e todo mundo parado esperando a pessoa voltar do supermercado e eu ligando. E aí, vai demorar? Vai demorar? Inclusive, o que aconteceu nessa situação? Quando o funcionário ele entrou, porque era um bar com uma porta de entrada só, então a cozinha ela tinha que passar pelo salão, o funcionário entrou com as sacolas do supermercado e a banda, inclusive, falou: olha, chegou a comida pra gente aqui. Imagina essa situação. Aí, o que eu comecei a fazer, que é o que muita gente faz, para não acontecer isso? Compra um monte de insumo, deixa um estoque enorme, né? Para não acabar a produção. Para não parar a produção por falta de insumo. Isso, num primeiro momento, parece ok, parece fazer sentido. Só que depois que eu comecei a estudar processos, a estudar negócios, eu vi que isso gera diversos outros problemas. Como, por exemplo, a perecibilidade dos materiais. Pô, se a gente está trabalhando com comida, então comida tem prazo de validade. Agora imagina, eu vou comprar um monte de carne para deixar de estoque. Pensando, não, porque eu comprei porque estava com desconto, então eu vou sair no lucro porque está com desconto. Ou seja, qual é o pensamento? Eu vou gastar menos e não vou correr o risco da minha operação parar por conta de falta de carne. Faz sentido? Faz sentido. Qual é o problema disso? A validade de proteína, ela é menor do que, por exemplo, de verdura, de alface, de cenoura. Então agora imagina, eu tenho um estoque enorme de carne. Esse estoque vai me gerar custo de armazenamento, porque se eu tenho muita carne, então eu vou precisar de um freezer maior. Então eu vou precisar comprar um freezer maior, ainda vai ter o gasto de energia para manter aquela carne lá.
E se eu não vendo? E se eu tenho uma rotatividade baixa daquele produto? O que acontece? Vai acontecer que a carne vai ficar podre e eu vou ter que jogar fora. E aí eu economizei? Não economizei, eu perdi dinheiro. Perdi dinheiro com a eletricidade, perdi dinheiro com o freezer novo, perdi dinheiro com a carne podre. Isso é, inclusive, um dos desperdícios existentes em uma produção. Porque uma cozinha de restaurante, ela precisa ser encarada como uma linha de produção. Certo? Então, numa produção, assim como numa cozinha de restaurante, existem 7 desperdícios, tá? E o estoque, ele é um desses desperdícios. Só que o nosso foco aqui não é o desperdício de estoque, tá? A gente está falando aqui de falta de insumo na área de preparação. É sobre isso o nosso tema principal aqui que eu quero tratar com você. Caso te interesse saber um pouco mais sobre estoques, os problemas sobre estoques, você pode entrar aqui no link da descrição desse vídeo para você entrar lá no nosso canal do Telegram, onde eu tenho um contato maior com as pessoas, onde eu posso responder perguntas, inclusive lá tem um campo para as pessoas me sugerirem temas para eu falar aqui, tá bom? Qual é o ponto aqui? Como que a gente poderia resolver isso? Ter um meio termo entre não ter muito, para não gerar esse desperdício, e não deixar acabar. Bom, partindo do ponto em que se tem um estoque, tá? Porque a análise de estoque não é a análise que a gente vai fazer aqui, tá? A análise de estoque envolve previsão de demanda, envolve gestão de estoque. Isso é tema para outro vídeo. O tema que eu quero tratar aqui é sobre não acabar os insumos na área de produção. Então, partindo do ponto que existe o estoque, mas não existe produtos pré-prontos disponíveis para a produção. Lembrando que, como eu falei, a cozinha ela precisa ser vista como uma linha de produção. Então, ela não pode parar de forma alguma, tá? Esse é o ponto principal aqui. Então, tudo que gira em torno da produção, ou seja, da pessoa ou das pessoas que estão envolvidas na montagem do hambúrguer, ou da pizza, ou do prato, essas pessoas são as pessoas mais importantes dessa linha de produção. Se elas pararem, a produção para, porque são elas que estão montando. Sendo assim, a gente precisa pensar em formas para auxiliar essas pessoas a não parar em momento algum. Então, como fazer para que não acabe os insumos na área de preparação? Na área de preparação, existem aqueles recipientes de insumo. Então, são bacias, às vezes de alumínio. Em hamburguerias, costuma ser aquela mesa, certo? Para montagem e os insumos aqui na frente. Eu vou colocar uma foto aqui só de um exemplo, mas isso serve para qualquer tipo de recipiente de insumo. Tá. Nos recipientes de insumo, a gente vai colocar 3 níveis. Essa é uma técnica chamada de Kanban, auxiliada com a gestão visual. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso objetivo aqui é fazer com que a pessoa olhe para o recipiente e saiba quando precisa colocar mais insumos ali pré-prontos, tá? Então, pensa assim. Eu tenho um recipiente aqui, normal. Eu vou dividir ele em 3 níveis. O nível verde, o nível amarelo e o nível vermelho. Como que eu vou fazer isso? Basta riscar alguma coisa, colocar uma etiqueta delimitando ali uma caneta vermelha, uma caneta amarela, um adesivo, alguma coisa assim. Não é preciso ser algo complexo, não é para ser algo complexo. É só para a pessoa olhar e ver a cor. É só isso, tá? Para medir 3 níveis, tá? Qual é a ideia aqui? Quando está em verde, quer dizer que está com o estoque cheio. Então tá ok. Produção lá tá acontecendo.
Tá chegando o pedido, a pessoa que tá recebendo o pedido tá montando ali, ou montando um hambúrguer, ou montando a pizza, e tá ali montando. Ok. Conforme ela vai usando, o insumo que estava naquele recipiente, ele vai diminuindo. Concorda? Tá. Então, ele vai sair do nível verde e ele vai chegar no nível amarelo. Tá, e agora? Quando ele chegar no nível amarelo, a pessoa que está na montagem, ela vai falar tomate em amarelo. Alguma coisa nesse sentido. Que é para que outra pessoa possa ir ao estoque, pegue mais tomate e prepare, ou seja, lava e corta, para colocá-la de volta. Lembra, a pessoa que está montando o prato, ou montando o hambúrguer, ou montando a pizza, essa pessoa não pode parar. Então, ela não pode sair de onde ela está para ir no estoque, para pegar tomate, lavar tomate e cortar. Ela não pode fazer isso. Porque se ela faz isso, ela atrasa todos os pedidos. Então, quando chegar em amarelo, ela fala tomate em amarelo. Aí a pessoa que está responsável por reabastecer aquele recipiente vai no estoque, pega o tomate, lava, corta e coloca de volta. Qual é o objetivo do nível amarelo? O nível amarelo, ele é basicamente um nível para segurar a produção enquanto a pessoa está preparando o tomate. A gente está dando um exemplo aqui de tomate, tá? Pode ser qualquer coisa, tá? É só isso, porque chegou no amarelo, eu avisei, mas a produção não parou. Então eu tô ali o tempo inteiro. Eu tô consumindo tomate ainda, entendeu? Esse amarelo é exatamente um nível de alerta que é para a pessoa já começar a preparar. Quando chega no vermelho, o vermelho já é o nível crítico, já é o nível que tá para acabar. E lembra, a pessoa que está na montagem, ela não pode parar, tá? O nível vermelho é o nível de alerta máximo. É o nível que, assim, a pessoa que está responsável por reabastecer aquele insumo, ela precisa correr, porque vai acabar. E se acabar, a produção para. Deu para entender a ideia aqui? Então, voltando. Essa é uma técnica simples, fácil de ser aplicada, tá? Bem intuitiva, não tem grandes elaborações, até mesmo porque as melhores técnicas são exatamente as mais simples e fáceis de serem aplicadas, tá? Ela vai auxiliar exatamente a pessoa que está na montagem não parar a produção porque algum insumo acabou. Esse é o grande ponto dessa técnica que eu estou te passando, que se chama Kanban, auxiliado de uma gestão visual. Kanban são os níveis, certo? E gestão visual são exatamente a etiquetinha. Vermelho, amarelo, verde. É claro que isso é uma técnica que precisa ser adaptada para cada tipo de recipiente. Eu não sei como é o recipiente da sua cozinha. Pode ser um grande pote assim, que eu vou pegando de cima para baixo e vai diminuindo. Pode ser algo que eu pegue de cima, então seja melhor eu fazer essa divisão assim, na horizontal. Mas a ideia é essa, tá? A ideia é não deixar a produção parar. Bom, se essa técnica ela te foi útil de alguma forma, se você se interessou por esse assunto, se você se interessa por esse assunto, então eu te convido a entrar no nosso canal do Telegram, que é de forma totalmente gratuita. O link está aqui na descrição. Lá, como eu já falei, eu tenho um contato maior com as pessoas, onde elas podem me mandar temas de sugestões para eu falar aqui, além de que, por vezes, eu chamo alguém para que eu possa prestar uma consultoria gratuita para a pessoa. Por que não? Tá certo? Então, se isso te interessa, clica aqui no link na descrição e eu te vejo lá.